Olá, hoje vamos mergulhar num tema que fica bem na interseção entre fé e política, o libertarianismo cristão. A ideia aqui é explorar essa tensão que é quase fundamental entre acreditar em Deus e, ao mesmo tempo, lidar com a autoridade do Estado. E para isso, vamos usar as nossas fontes como guia. Bom, essa é uma ideia que muita gente partilha, certo? A de que o Estado e a Igreja, no fundo, foram ambos criados por Deus para melhorar a nossa vida. Só que as fontes que estamos a analisar hoje, elas vêm e desafiam essa noção de frente. Elas vão sugerir que esse conflito entre a fé e o poder do Estado não é um acaso. Pelo contrário, é algo fundamental, está na raiz da coisa. E para a gente ver como essa tensão não é só teórica, o material que estamos a ver usa um exemplo bem concreto. De um filme recente. Imagine só a cena. De um lado, um grupo de famílias que quer educar os filhos em casa, seguindo a sua fé. Do outro, o governo, chegando e dizendo: não, as regras são estas aqui. É um choque direto entre a liberdade individual e o controle do Estado. E aí fica a pergunta no ar, não é? No fim das contas, quem tem a palavra final? Ok, então, para entendermos bem este argumento, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos direto à base, ao fundamento teológico de tudo. Depois, vamos investigar de onde, segundo a Bíblia, veio a ideia de Estado. A seguir, a gente mergulha de cabeça num debate super importante sobre um texto bíblico. E, por fim, vamos ver como tudo isso se junta no que se chama de síntese libertária. Vamos lá então, primeira parte. Para entender a lógica do libertarianismo cristão, a gente precisa começar pelo alicerce de tudo. É uma única ideia central, mas que sustenta todo o resto, a soberania absoluta de Deus. Mas, na prática, o que é que isso quer dizer? Bom, de forma bem direta, significa que toda e qualquer autoridade final vem de Deus. É a ideia de que Ele está no comando de tudo, de todos, e que absolutamente nada acontece fora do controle soberano dele. É o ponto de partida de toda a discussão. E aqui chegamos a uma distinção que é, crucial. Segundo estas fontes, liberdade humana não é o contrário de soberania divina. A ideia é que a gente tem, sim, liberdade para escolher, mas essa liberdade existe dentro de certos limites estabelecidos por Deus. Agora, autonomia, aí a história é outra. Autonomia, que vem do grego lei para si mesmo, é vista como uma batida de frente, uma rebelião direta contra a autoridade de Deus. Uma coisa é ser livre, outra é querer ser o seu próprio Deus. Ok, com essa base teológica bem firme na cabeça, as fontes que analisamos levantam uma pergunta bem direta. Afinal, de onde é que surgiu o Estado? De onde veio essa estrutura de governo humano? E a resposta, segundo eles, está lá, nas páginas da Bíblia. E a resposta que estes textos apresentam talvez não seja o que se espera. A origem do Estado, nesta visão, não é apresentada como parte de um grande plano divino para o bem da humanidade. Pelo contrário, é vista como um ato de rejeição. E a história que conta isso está lá no livro de 1 Samuel. Este trecho aqui é o eu ponto central. O povo de Israel olha para as outras nações e diz: a gente quer ser igual a eles, queremos um rei, um Estado. E a interpretação que se dá a isto não é um simples pedido de organização. É visto como uma rejeição direta do governo do próprio Deus. No fundo, a ideia é que o Estado humano nasce de uma desconfiança, de uma recusa em aceitar a soberania divina. E antes de atender ao pedido, a narrativa continua com Deus, através do profeta Samuel, a fazer uma espécie de aviso. Uma lista bem sombria do que aquele rei, ou seja, o Estado, iria fazer. Ele vai levar os vossos filhos para a guerra, vai confiscar as melhores terras, vai cobrar impostos pesados, vai transformar-vos em servos. O argumento da fonte é que, desde a sua origem, a Bíblia apresenta o Estado como algo inerentemente opressor, uma carga que o povo, tragicamente, escolheu carregar. Tudo bem, mas agora a gente tem que encarar o maior desafio a toda essa ideia, o contra-argumento mais forte que vem da própria Bíblia, a famosa passagem de Romanos 13. É aquele texto que diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Como é que isso se encaixa? Bom, a discussão toda sobre Romanos 13 se resume a isto. De um lado, tem a interpretação mais comum, que basicamente pede uma obediência quase inquestionável ao governo, porque ele foi estabelecido por Deus. Ponto. Mas as fontes que estamos a ver propõem uma leitura diferente. Elas dizem, calma lá, a submissão não é ao governante, seja ele quem for. É à função legítima do governo, que é a de promover a justiça. Um tirano, segundo essa visão, não é um governo. É, na verdade, um bando de criminosos no poder. E para defender essa interpretação mais, digamos, restritiva, as fontes vão buscar exemplos na própria Bíblia. E não são poucos. Daniel desafiando o rei, os apóstolos dizendo que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, Raabe escondendo espiões. O que todos estes exemplos mostram é que a desobediência a leis injustas é, muitas vezes, retratada como um ato de fé.
A submissão, portanto, nunca foi absoluta. A lealdade final, o ponto final da obediência, é sempre a Deus, nunca ao Estado. Então, ok, a gente viu a base teológica, a origem do Estado e o grande debate sobre a submissão. Fica uma tensão no ar, certo? E é exatamente aqui que as nossas fontes introduzem a tal da síntese libertária. É uma tentativa de construir uma ponte de reconciliar a fé cristã com uma filosofia política focada na liberdade. E no coração do libertarianismo está esse princípio, o princípio da não agressão. A ideia é bem simples, mas é poderosa. É sempre errado iniciar força, ou seja, agredir, coagir ou fraudar outra pessoa e a sua propriedade. A única vez que o uso da força é justificável é em legítima defesa. E o ponto-chave é, essa regra vale para todo mundo. Vale para uma pessoa. E vale também para o conjunto de pessoas que a gente chama de Estado. E é aqui que as fontes traçam um paralelo que é realmente muito interessante. Elas colocam a regra do ouro do cristianismo, face aos outros o que gostaria que fizessem a si, lado a lado com o princípio da não agressão. E o argumento é que eles são duas faces da mesma moeda. A regra do ouro é o lado positivo, face ao bem. O princípio da não agressão é o lado negativo, não inicia o mal, não agrida, um complementa o outro. Então, os principais pontos de encaixe são estes. Primeiro, o cristianismo valoriza a ação voluntária, a escolha individual. Segundo, a verdadeira caridade, para ser caridade de verdade, tem que ser voluntária. Se ela vem através da força dos impostos, argumenta-se, ela perde o seu valor moral. E talvez o argumento mais forte seja teológico. Se todos os seres humanos são falhos, pecadores, então concentrar um poder imenso nas mãos de alguns poucos, ou seja, no Estado, é uma receita para o desastre. É pedir por abuso e tirania. Para levar o argumento ao seu extremo, as fontes apontam para esta passagem lá do Apocalipse. A imagem é poderosa. Um poder tão absoluto que controla toda a economia, decidindo quem pode ou não participar do mercado, quem pode comprar e vender. É visto como o aviso final, o beco sem saída do controle estatal. É uma preocupação que economistas como Hayek descreveram no século XX, mas que, segundo esta leitura, já estava sinalizada no último livro da Bíblia. E assim, a nossa análise chega a uma conclusão bem forte, bem taxativa. A separação entre a fé e o Estado não é só uma questão de conveniência política, é no fundo teológica. Porquê? Porque o Estado, pela sua própria natureza, vai sempre tentar ocupar o lugar de autoridade final, um lugar que para o cristão pertence a Deus. E por isso, este conflito não é algo que se possa resolver. Ele é, nesta visão, inevitável e eterno. O que nos deixa com esta pergunta final, que fica a ecoar. Se o Estado está sempre a tentar tomar o lugar de Deus, então onde é que se encontra a verdadeira liberdade? Se não é no poder humano, que está sempre em conflito com o divino, então de onde ela vem? É uma questão que fica para a reflexão de cada um.